Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta quinta-feira. Hoje é dia 1º de setembro, mês começando novamente. E a gente começa essa edição falando sobre mais dados fracos na economia mundial e, claro, seus reflexos nos mercados. A gente tem visto indicadores sendo divulgados ao longo das últimas semanas mostrando que as economias mundiais estão num ritmo de desaceleração e que isso deve trazer um cenário de recessão para muitos países. Dessa vez, os dados fracos vêm da China. O PMI Caixinha Industrial recuou para 49,5 pontos. Abaixo dos 50, mostra um território de contração da economia. E isso já provocou quedas lá na Ásia, também mau humor nos mercados europeus. No Japão, o dado também encolheu, mas pelo menos ainda ficou acima dos 50 pontos, mostrando um território de expansão da economia, mesmo que seja num ritmo um pouco mais fraco. Daqui a pouco saem os dados do PMI também no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O mau humor recente dos mercados também tem a ver com os desdobramentos de Jackson Hole, aquele simpósio que aconteceu na última sexta-feira. Desde a fala de Jerome Powell, os analistas estão cientes de que o Federal Reserve vai apertar ainda mais os juros para tentar segurar a inflação nos Estados Unidos. Os dados fracos do ADP, que são os dados do emprego, né, lá nos Estados Unidos também, né, o emprego no setor privado, que saíram nessa quarta-feira, também acenderam o alerta de que o payroll, o dado mais importante do emprego, que tem uma pegada de mostrar qual que é a sinalização da economia, a pujança da economia americana, esse payroll que vai sair amanhã, talvez pode vir um pouco mais fraco e aí sinalizar também uma desaceleração na economia americana. A opinião dos analistas é de que Jerome Powell vai abandonar aquela tentativa de pouso suave e vai buscar a chamada recessão de crescimento, que é um movimento ali onde busca um período mais prolongado com crescimento fraco, mas sem uma contração total da economia americana. Aqui no Brasil, o olhar do investidor fica também para os dados do PIB, que devem sair daqui a pouquinho, 9 horas da manhã. As estimativas são de crescimento de 0,9% no segundo trimestre. O resultado deve ser baseado pela recuperação do setor de serviços e também pelo aumento no consumo das famílias. Por aqui também, o governo enviou para o Congresso a proposta de orçamento para o ano que vem. 2 pontos importantes. O primeiro é que não consta nessa peça orçamentária o Auxílio Brasil de R$ 600, como a maioria dos candidatos à presidência tem prometido. O valor para o benefício social no ano que vem é de R$ 400. Outro ponto é que não está previsto no orçamento também a correção na tabela do imposto de renda. O texto diz apenas que outra prioridade do governo é a redução dos impactos do imposto de renda sobre os contribuintes, em que pese não esteja considerada na proposta de orçamento para 2023. Em relação ao reajuste salarial, o orçamento vê um aumento do salário mínimo chegando a R$ 1.302 já no comecinho do ano que vem. A peça orçamentária também abre espaço fiscal de 14,2 bilhões de reais para a concessão de reajuste da remuneração de servidores públicos federais no ano que vem. Segundo o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, o valor seria suficiente para garantir um aumento linear de 4,85% para todos os servidores do Poder Executivo já a partir de janeiro de 2023. Esteves Colnago, inclusive, falou também sobre por que o Auxílio Brasil não está nesse patamar de R$ 600 para o ano que vem. Segundo ele, por causa do teto de gastos, não é possível contratar esse aumento sem mudanças na lei. Vamos ouvir, então, o secretário Esteves Colnago.
Com relação ao Auxílio Brasil de 600, vai ficar mais claro quando a gente efetivamente vier aqui apresentar a PILOA para vocês. A gente tem um marco legal vigente hoje, que o marco legal hoje não nos apresenta os R$600 como uma obrigação para o próximo exercício. A obrigação que a gente entende que existe no marco legal é de 400. Obviamente, a gente vai analisar, a gente vai ver quais são, se isso vier. E acho que não vai ter uma mudança de marco legal até a gente encaminhar a PILOA. Então, a PILOA deve ir com os 400, mas acho que é importante a gente trazer para vocês, quando for da apresentação da PILOA, quais seriam os impactos de uma eventual alteração do marco legal e da manutenção desses 600 no próximo exercício. Grosso modo, a gente está falando aí de um impacto entre 50 e 60 bilhões a mais de obrigações se a gente mantiver os R$600 no próximo exercício. Pelo histórico de discricionárias que a gente apresenta no PILOA, 50, 60 bilhões é um desafio considerável para a gente conseguir manter. Mês de agosto acabou e a Bolsa teve o segundo melhor desempenho do ano. Mesmo com as quedas e cautela nos últimos dias do mês, agosto fechou numa alta de 6,16%. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, o desempenho anual aqui da Bolsa. Olha só, janeiro, fevereiro e março em alta, aí a gente teve o mês aqui de abril em queda, maio em alta, junho em queda, julho e agosto aqui em alta. Esse mês de agosto aqui, uma alta de 6,16%. Só lembrando, né, que até ontem a Bolsa estava subindo no contexto mensal aqui, cerca de 7%, 7,15%. E aí, todo mundo já estava de olho ali em ser o melhor desempenho do ano, o melhor mês do ano, mas não, foi janeiro aqui que teve o melhor mês do ano com uma alta de 6,98%. Agosto fechou em 6,16%, bastante impactado aqui por conta dos últimos pregões. Se a gente olhar aqui na perspectiva diária do mês de agosto, olha só como a gente está numa faixa lateral aqui, né? Desde o meio de agosto até o fim de agosto, a gente está nessa lateralização aqui, né? A gente está nessa percepção mais lateral da Bolsa. E aí, os últimos pregões, né? Aqui do dia 25 para cá, trazendo essa perspectiva de queda, caindo cerca de 4%, né, nos últimos dias, 3,5%, 4%, fechando aqui o mês de agosto aos 109.522 pontos. Se a gente olhar no monitor do mercado, aqui é a visão mensal, tá? Olha só as empresas que mais cresceram ao longo do mês de agosto. Positivo, subiu 73,18%, Magazine Luiza subiu 65,5%, Azul subiu 40,58%. E aí a gente percebe, né, toda aquela movimentação em empresas de tecnologia, né, positivo, a gente vê Localweb, a gente vê empresas também do setor de varejo, Magazine Luiza, Via, Grupo Soma, Pão de Açúcar, justamente por conta do cenário aqui no Brasil, cenário de deflação nos últimos meses e também a percepção de que o juro vai permanecer nesse patamar de 13,75%, fazendo com que os juros futuros caiam e que essas empresas que têm bastante, né, do seu operacional atrelado a juros futuros acabe tendo ali uma percepção melhor, né? Quando a gente faz o valuation da empresa lá, seja dívida, seja caixa, seja várias questões relacionadas à empresa, estão atreladas a essa percepção de juro futuro. E aí, né, como o mês de agosto foi baseado ali nessa percepção de que juro tende a ter um arrefecimento, ou pelo menos permanecer e o juro futuro cair, e também deflação, a gente vê essas empresas tendo essa alta, né, expressiva. Obviamente, né, essas empresas a gente vê nos últimos tempos, até mesmo no último ano, tendo bastante queda, sofrendo bastante, sendo bastante amassada, chegando a perder ali 70%, 80% do valor de mercado, e um respiro desse não chega a trazer grandes otimismos, né? Porém, já é alguma coisa, já é um crescimento do low ali. Aparentemente, os investidores acreditam que não vai ter mais queda. A gente também pode destacar no mês a alta de 19% em Petrobras. Também, eu tinha visto aqui Banco do Brasil, Banco do Brasil, 17%, as estatais
performando bem também aqui na percepção dos investidores. E aí, se a gente olhar, só para finalizar aqui, né, o nosso monitor do mercado, se a gente olhar a variação diária, as empresas que performaram ontem, né? Como foi a performance das empresas. A gente viu que Magazine Luiza subiu 65%, mas no pregão de ontem já caiu 5%, e também outras empresas que acabaram sustentando aqui a Bolsa nesse patamar positivo, principalmente o setor bancário, também o setor ali de varejo, né? Como a gente vê aqui também, e também a gente vê Vale, que caiu e acabou puxando, né, as empresas ligadas à mineração e siderurgia caindo, puxando a Bolsa nesta quarta-feira para baixo, né? E mais para cima, novamente Petrobras, depois de ter uma queda de quase 6%, né, na terça-feira. Ontem a Petrobras subiu cerca de 2,5%, um pouquinho mais de 2%. As empresas também ligadas ao setor de energia, nessa percepção de pouco apetite ao risco, né, de aversão ao risco, as empresas ligadas à energia elétrica acabam sendo ali um porto seguro, acabam sendo também um pouco mais previsíveis e atraindo os investidores. E agora, a gente vai dar andamento aqui no nosso Morning News com as notícias do corporativo, porque vai ser finalizado hoje o processo de book building para a precificação do follow-on do IRB. A empresa definiu como teto para a oferta o valor de 1 bilhão e 200 milhões e vai ajustar o preço da ação de acordo com a demanda pelos papéis, o que pode levar a um amplo desconto em relação ao preço de tela. A gente viu os 3 últimos pregões de IRB, 3 pregões de forte queda, chegando ali cerca de R$ 1,60. Lembrando que no comecinho da semana a IRB já estava sendo negociada ali a cerca de R$ 2,00. Então, os investidores com bastante cautela, mas tem analista falando que o investidor que já tem os papéis de IRB seria um movimento interessante participar desse follow-on para não ser diluído, porque com mais papéis em circulação, os investidores com pouco papel vai acabar sendo diluído, vai ter pequena participação na empresa. Ainda no cenário corporativo, a Ambipar vai captar 1 bilhão com emissão de debênture para financiar futuras aquisições. A remuneração dos papéis vai ser de 100% das taxas médias diárias do DI, né, 100% do CDI, mais um spread de 2,85% ao ano. Desde o IPO em 2020, a Ambipar já fez 30 aquisições e tem crescido forte aí nesse segmento inorgânico. Falando agora de Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que deve haver boa notícia relacionada aos combustíveis até amanhã, 2 de setembro. Ele afirmou que essa prática de boas notícias é uma coisa do próprio presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade. Bolsonaro não deu detalhes sobre possível redução no preço do combustível, mas as recentes quedas no preço do petróleo no cenário internacional podem dar subsídios para uma nova queda nos valores praticados nas refinarias. Segundo a Abicom, a defasagem média da gasolina está em cerca de 30 centavos, ou seja, 30 centavos aí que poderia cair o preço da gasolina aqui nas refinarias, e isso obviamente ser repassado para os consumidores. Vamos aos destaques internacionais. A Comissão Europeia está examinando opções para limitar os preços da energia e reduzir a demanda por eletricidade como parte das propostas para combater os custos crescentes de energia. Um alto funcionário executivo da União Europeia disse que medidas de emergência sobre os preços de eletricidade estão sendo trabalhadas e que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve fazer o anúncio até o dia 14 de setembro. A Comissão Europeia também está analisando a possibilidade de reformar a estrutura do mercado de eletricidade a longo prazo. A crise energética está batendo forte na Europa e baseia um dos maiores índices de inflação que o bloco já viu na história. Até mesmo nessa semana saíram os dados de inflação na zona do euro, 9,1%, o CPI, que é a inflação direta ali que atinge o consumidor. A Rússia disse que está preocupada com uma possível provocação da Ucrânia, isso na usina nuclear de Zaporizhia, antes da visita do órgão de vigilância nuclear da Organização das Nações Unidas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que a Rússia está pronta para cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica para facilitar a missão na usina, o que está sob o controle das forças russas desde março, logo depois ali do comecinho da guerra na Ucrânia.
O comboio da agência já está em Zaporízhia e deve visitar a usina ainda hoje. O chefe do órgão disse que a missão estava ciente do alto risco de aumento de atividade militar na área, entre as linhas de defesa ucranianas e russas, mas estava avançando com seu plano de visitar as instalações e conhecer a equipe que está no local. As condições da usina nuclear de Zaporízhia, que é a maior da Europa, estão se deteriorando há semanas, com Moscou e Kiev trocando a culpa por bombardeios nas proximidades, e além de alimentar temores de um desastre radioativo. Vamos para os Estados Unidos, porque o Departamento de Justiça apresentou um novo documento com evidências de que Donald Trump teria cometido obstrução de justiça. No relatório, os promotores alegam que os assessores de Trump mentiram no mês de junho e que o ex-presidente havia devolvido todos os registros do governo que tinha armazenado em sua casa depois de deixar a Casa Branca em janeiro de 2021. O anexo do documento está essa foto aí que você vê na tela. Essa foto ela mostra documentos apreendidos pelo FBI durante a busca realizada na mansão de Mar-a-Lago, na Flórida. Essa mansão aí de Donald Trump. Então o FBI fez buscas no local no começo de agosto e dentre os documentos apreendidos tem vários desses que compõem a foto, muitos deles inclusive de ordem privada, né? Documentos secretos do governo americano que Donald Trump não poderia ter levado para sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida. Hoje, a equipe jurídica de Donald Trump e também o Departamento de Justiça vão se encontrar numa audiência na tentativa de convencer o juiz a nomear um mestre especial para revisar os materiais do FBI apreendidos na propriedade de Donald Trump na Flórida. Essa situação continua causando bastante tensão, né? O FBI em cima do ex-presidente Donald Trump. Ainda nos Estados Unidos, a gente fala sobre a tensão, né, entre o país, entre Washington e a China. Uma ordem dos Estados Unidos para proibir a exportação de chips para a China deve atingir quase todas as grandes empresas de tecnologia do país. A NVIDIA, por exemplo, disse que autoridades dos Estados Unidos pediram para que ela parasse de exportar 2 dos principais chips de computação para trabalho de inteligência artificial. E esses chips não poderiam mais ser exportados para a China. Pequim chama essa proibição dos Estados Unidos à venda de chips da NVIDIA como uma tentativa de bloqueio tecnológico. Isso, obviamente, aumenta a tensão entre os países, essa tensão que está bastante forte aí desde que Nancy Pelosi esteve em Taiwan. Taiwan é um grande fabricante de chips, um grande fabricante de semicondutores, e a visita de Nancy Pelosi acirrou ainda mais essa disputa entre China e Estados Unidos. Falando da NVIDIA, ontem as ações da empresa caíram mais de 2% nessa proposta aí, nesse pedido dos Estados Unidos de que ela pare de enviar chips para a China. Agora, no pré-mercado, os papéis da empresa já caem mais de 5%, repercutindo bastante aí no mercado internacional. Até para a gente dar uma olhadinha aqui como é que está operando a bolsa nesse momento lá nos Estados Unidos. A NVIDIA é uma empresa de tecnologia, obviamente. A gente vê os futuros da Nasdaq caindo 0,6% neste momento. Claro que tem todo o cenário, tem todo o contexto econômico baseando essa queda, assim como outros futuros, né? O S&P cai 0,35%, Dow Jones cai 0,25%. Mas as empresas de tecnologia também, né, por conta dessa tensão entre China e Estados Unidos, acabam tendo algum tipo de impacto, acabam tendo algum tipo de sofrimento. 8 horas e 56 minutos, você que está acompanhando a gente aqui, o nosso Morning News, direto no canal do YouTube, no portal bmcnews.com.br e também no Profit da Nelógica. Você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação? Então eu te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo o que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.400 pessoas já recebem as notícias direto pelo Telegram no celular ou no computador. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. A gente está colocando aqui um QR Code na sua tela, pega o seu celular, escaneie o código, vá direto para o Telegram e faça a sua inscrição.
ou então vai no seu aplicativo, procura BMC News e entre no nosso canal para ficar sempre muito bem informado. Lembrando a todos, claro, essa participação no nosso canal do Telegram é totalmente gratuita. Daqui a pouquinho, a gente vai falar com o Hugo Gabi, professor de economia do Mackenzie, sobre o cenário econômico no Brasil e no mundo. Daqui a pouquinho também está saindo o dado do PIB e a gente vai repercutir, obviamente, com o professor. Logo depois do nosso intervalo comercial, rapidinho, fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. Atenção, produtores rurais, corretores de grão e profissionais do agronegócio. Se você precisa aperfeiçoar o seu conhecimento em comercialização no mercado físico, deseja alavancar os seus lucros nas operações de compra e venda e administrar o risco de variação de preço, nos dias 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Risco. Comigo, Alexandre Cabral, com meus amigos Alê Delara e Vicente Zotti. serão 16 horas de conteúdo em um treinamento ao vivo e com vagas limitadas. Conheça e aprenda as estratégias usadas pelas maiores tradings do mundo na hora de comprar e vender commodities agrícolas. Para saber mais e participar, clique no link. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você provavelmente não opera como os grandes players do mercado. Mas fique tranquilo, essa é a sua chance de aprender. Inscreva-se agora mesmo na Trilha do Game com Wilson Neto, um curso definitivo sobre mini-contratos desenvolvido em parceria com a Invest Academy. Serão 6 módulos com conteúdos inéditos que vão combinar teoria e prática para que você eleve seus trades a outro patamar. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui no Morning News, 9 horas e 1 minuto, e a gente já retoma a nossa programação aqui no Morning News com tudo que você precisa saber, os principais destaques, as principais notícias, para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo desta quinta-feira. A gente retoma aqui, a gente volta a nossa programação com os dados do PIB que acabaram de sair. Eu estava até dando uma olhada aqui em todas as informações, porque as informações elas vão sendo divulgadas pouquinho a pouquinho, mas o PIB subiu 1,2% no segundo trimestre de 2022 em relação ao primeiro trimestre. A gente falava sobre a expectativa do mercado de um crescimento de 0,9%, embora a média ali, né, o lapso, né, de crescimento
estava entre 0,6% e 1,4%, né? Os analistas estavam ali nesse meio termo, né? Entre esse crescimento de 0,6% e 1,4%. Então o PIB cresceu 1,2%. Em relação ao segundo trimestre de 2021, o PIB subiu 3,2%, né? Então o PIB ficou acima aí da margem, da mediana das estimativas. A gente olhando aqui, o PIB do segundo trimestre somou 2,4 trilhões de reais. O PIB da indústria subiu 2,2% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. O PIB agro subiu 0,5% no segundo trimestre em relação ao primeiro, mas em relação ao segundo trimestre de 2021, o PIB da agropecuária caiu 2,5%. O PIB de serviços subiu 1,3% no segundo trimestre e o consumo das famílias cresceu 2,6% neste trimestre. O consumo do governo, a gente está dando uma olhada aqui, o consumo do governo caiu 0,9% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. E aí a gente vai detalhando um pouco mais esses dados. Os dados acabaram de sair, 9 horas da manhã, a gente está acompanhando ao vivo aqui essa divulgação dos dados pelo IBGE, trazendo aí o Produto Interno Bruto do Brasil, mas uma boa notícia, né? Ficou acima das expectativas do mercado, que buscava ali, que projetava um crescimento de 0,9% e cresceu 1,2% o PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, neste segundo trimestre. E sobre isso que nós vamos conversar agora com o Hugo Gabi, que é professor de Economia do Mackenzie, já está aqui conosco. Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso Morning News. Bom dia para você. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Hugo, a gente falando agora sobre o dado do PIB que acabou de sair, Produto Interno Bruto Brasileiro chegando ali acima, né, vindo acima das expectativas do mercado, ao invés de 0,9%, um crescimento de 1,2%, mais ou menos ali na margem do que se era esperado. Queria saber sua opinião sobre esse crescimento. Obviamente já era um crescimento esperado para a economia brasileira. O que está baseando essa força da economia brasileira? Quais são os argumentos ali para esse crescimento? Quais são as suas impressões sobre o PIB que acabou de ser divulgado? Por gentileza, professor. Olha, acho que a gente já começa, acho que o primeiro ponto importante, a gente já começa a sentir de forma mais efetiva a reabertura econômica pós-Covid, né? Então, naturalmente, após a reabertura econômica, depois da crise do coronavírus, a economia, ela leva um tempo para reagir. E agora, com esse resultado do PIB, a gente já começa a sentir a força econômica do Brasil, dos mais de 200 milhões de habitantes que nós temos no Brasil. Outro ponto importante é a característica da política monetária brasileira comparada com o resto do Brasil. Nós tivemos uma política monetária contracionista, né? Então a gente começou a aumentar as taxas de juros muito cedo, um dos primeiros países que começou a incrementar taxas de juros, se você comparar com os Estados Unidos e Europa, e aí a gente agora começa a sentir os reflexos também dessa política, porque o pico da taxa de juros, a gente sente que ele já passou, adotado também, comparado também com outras medidas que o governo federal tomou de redução de impostos. Isso vem acompanhado por uma geração de emprego e renda muito forte. A gente saiu do pico da pandemia com 14 milhões de desempregados. O último dado que nós temos vem abaixo de 10 milhões de desempregados. Então, o conjunto de medidas econômicas, essas variáveis econômicas combinadas, elas fazem com que o Brasil comece a retomar o eixo do crescimento econômico no médio e longo prazo.
E Hugo, esse contexto, né, que você estava comentando, o crescimento econômico, o emprego mais forte, a gente viu dados de CAGED, PNAD contínua sendo divulgados, também a perspectiva de que o juro não vai subir além do que já está agora, se subir é pouca coisa que acaba não fazendo tanta diferença. Inflação, né, deflação em algumas leituras recentes. Esse cenário, a gente pode projetar um cenário parecido mais para frente? É alguma coisa pontual? Quais são os pontos de atenção nesses dados bons que a gente tem visto na economia brasileira? Olha, em termos gerais, sim, né? Eu acho que as variáveis que nós temos hoje, no cenário de hoje, tanto no cenário interno, né, como no cenário macroeconômico, cenário internacional, ela acaba sendo mais favorável. Acho que o principal ponto foi a reabertura econômica mundial e o final, né, da crise do coronavírus. Apesar que agora na China também fizeram um novo lockdown ali para 20 milhões de pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado. Em economia a gente fala sempre ceteris paribus, né? O que significa isso? Se tudo mais for constante, ou seja, se esse cenário continuar, a tendência é que nós tenhamos sim um crescimento econômico no final de 2022, ou seja, aquele cenário pessimista do começo do ano, né, no início de 2022, ele acaba caindo por terra. A gente finaliza 2022 com um PIB bem melhor do que o projetado e com uma queda um pouco mais acentuada das taxas de juros. Por quê? Grande parte dessa inflação que nós tivemos foi uma inflação diferente da que a gente do que nós estamos acostumados, principalmente na América Latina, que é uma inflação de demanda, foi uma inflação de custos, né? Então nós ficamos com a economia 2 anos parada, fechada. Quando reabre a economia, você tem uma explosão de demanda, não tem matéria-prima e isso gera inflação. Esse cenário, de uma forma geral, ele está passando, né? O cenário mundial em termos de cadeia de suprimentos, ele já está quase equalizado. Natural que alguns países ainda no mundo sofrem com isso. Estados Unidos demorou para aumentar a taxa de juros, não estava acreditando que a taxa de juros ia subir, que a inflação ia subir como subiu. Europa, então, nem se fala, né, foi começar a sinalizar um aumento de taxa de juros agora. Então, esses países que demoraram para aumentar a taxa de juros e que não acreditaram que teria uma pressão inflacionária forte, estão pagando a conta agora. Bom, boa notícia é que a gente fez a lição de casa cedo e agora a gente pode colher bons frutos até o final do ano. Pois é, e nesse cenário, né, Estados Unidos tendo que levar juros, até mesmo falaram que 0,75 é o piso para poder subir agora em setembro. Também lá na Europa tem essa percepção de que 0,5 ponto percentual é o piso para subir o juro, justamente por conta dessa pressão inflacionária, por conta de toda essa crise energética que está pegando o bloco e, claro, tem uma guerra ali avizinhada, mas a gente vê os bancos centrais correndo atrás. Você falou, a gente fez a lição de casa, ok, mas tem o cenário global. Esses países, né, que estão com, de repente, um ritmo de crescimento desacelerado, precisando subir taxa de juros, inflação bastante alta, eles estão praticamente na beira ali de recessão, de desaceleração do seu crescimento, e isso, obviamente, pode trazer algum impacto nas economias globais e também aqui no Brasil. Como que você vê essa possibilidade, Hugo, da gente ter algum reflexo vindo lá de fora, impactando a nossa economia ou impactando o nosso mercado por conta dessa situação econômica que a gente vê no mundo, principalmente Estados Unidos, Europa e China também, como você bem pontuou, a questão dos lockdowns que já prejudicaram a indústria, prejudicaram o comércio lá e pode prejudicar ainda mais, já que eles retomaram essa política de Covid-0. Olha, é fato que nós temos uma ameaça, né, a gente pode dizer assim, em termos de variável macroeconômica para a nossa economia. É negável que os Estados Unidos ele tem um reflexo imediato na nossa economia, principalmente no mercado financeiro. A gente vê que a gente pode analisar que a bolsa brasileira ela tem oscilado muito, principalmente grande parte dos ativos que sofrem com inflação e com taxa de juros,
né? Perderam 80%, 90%, 70% do seu valor. Por quê? Porque você aumenta a taxa de juros no país mais seguro do mundo em termos econômicos, existe um fluxo de capitais da América Latina, do Brasil, para esse país, porque o investidor, com uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, eu vou colocar o meu dinheiro lá, vou aplicar, e você tem uma saída do mercado financeiro emergente, então isso tem um reflexo sim. Enquanto nós tivemos uma taxa de juros elevada nos países, de uma forma geral, mais seguros do mundo em termos econômicos, Estados Unidos, Europa, vai existir uma migração de capital e de fundos de investimento para esses países, né? Então, ainda tem um desequilíbrio global em alguns setores. Eu classificaria esses setores como mercado financeiro, ou seja, a gente poucas vezes na história mundial nós tivemos taxas de juros tão altas para esses países desenvolvidos, né? Então o investidor, até o próprio investidor que tinha ali uma cartilha de investimentos, ele ainda está se acomodando, ele ainda está aprendendo a lidar com essa nova realidade. No que tange ali a variável de produção industrial, PIB, que a gente chama de economia real, né? Geração de emprego, geração de renda, a gente tem uma dependência menor, né? Então, se a gente faz a nossa lição de casa, se a gente consegue diminuir a inflação, reduzir também a taxa de juros na mesma proporção, a geração de emprego e renda ela vai ser gradativa, né? Então, a gente espera que, pelo menos até o final do ano, a gente consiga a expectativa é gerar pelo menos mais uns 2 milhões de empregos. Seria o menor nível de desemprego desde 2006, 2007, um dos menores níveis de desemprego da história. Então isso não tem uma relação proporcional, direta, com o que está acontecendo nos Estados Unidos e Europa e China. Não sei que aconteça uma catástrofe, alguma coisa que a gente que não está no radar, né? Então eu dividiria em 2 grandes blocos, né? Mercado financeiro. O mercado financeiro ele realmente depende de como como os Estados Unidos vai lidar com essa situação, e a Europa principalmente, e a economia real, produção industrial, geração de emprego e renda, que até agora, né, com todas as adversidades que nós tivemos, coronavírus, guerra entre Rússia e Ucrânia, nós estamos, sim, tendo uma boa retomada. Professor, só para encerrar uma última dúvida aqui, você comentou essa questão do fluxo e também de busca, né, por ativos mais seguros, principalmente quando aumenta a taxa de juros lá nos Estados Unidos, os investidores buscam essa proteção, essa segurança maior. Em parte, isso também está explicando essa alta do dólar que temos visto. A gente chegou a ver dias atrás o dólar chegando a R$ 5,05, R$ 5,04, agora já batendo quase R$ 5,20. Que inclusive é a percepção que o Boletim Focus tem trazido nas últimas semanas, o dólar chegar no fim do ano nesse patamar de 5,20. Essa conjuntura que o senhor estava explicando, que explica de repente essa desvalorização do real frente ao dólar nos últimos dias? Sim. Quando você tem uma grande a cotação da moeda estrangeira, né, ela tem essencialmente no seu cálculo o estoque, o que a gente chama de estoque de moeda. A gente tem de dólar, né, aqui no Brasil. Natural que hoje nós temos uma situação muito confortável, o Banco Central, né, ele tem um estoque de dólar muito alto, né, então assim, comparado com outras épocas aí, nos últimos 30, 40 anos. Agora, por outro lado, quando você tem um incremento na taxa de juros americana, você tem o que a gente chama de fluxo de capitais, saída de capitais, né? Ou seja, você tem saída de dólares do país, diminui o seu estoque de moeda, diminui a sua reserva de dólar no país e pressiona o dólar, a paridade, né, real dólar, para cima. Então, um exercício interessante de ver, né, quando tem, por exemplo, um pronunciamento do Fed, né, do Federal Reserve nos Estados Unidos, e os seus membros falam que vão aumentar, que é a perspectiva
que travou o sinal do professor Hugo Gabi aqui, professor de Economia da Mackenzie. Agora são 9 horas e 17 minutos. A gente agradece a presença do professor Hugo Gabi aqui e, obviamente, vamos tentar restabelecer a conexão num próximo momento, porque a gente vai, se o professor voltou, vamos trazê-lo então, só para concluir o raciocínio, professor, por gentileza, e por favor. Só para concluir, né, é interessante a gente analisar quando tem um pronunciamento do Federal Reserve nos Estados Unidos, dizendo que ainda não chegou no pico da alta de juros e da inflação. Geralmente você tem um aumento significativo da paridade dólar-real aqui no Brasil, né? Então, esse fluxo de capitais, essa saída de capitais está diretamente relacionada ao incremento da taxa de juros americana. Tá certo. Professor Hugo Gabi, agradeço sua participação aqui no Morning News. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e disponibilidade aqui com a nossa audiência. Seja sempre muito bem-vindo. Até uma próxima. Ótima quinta-feira. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. É isso aí, 9 horas e 18 minutos, a gente segue aqui com o nosso Morning News. Principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado, fazer ótimos negócios ao longo aqui desta quinta-feira. E agora a gente vai falar com o Guga Almeida, que é CEO da Trade Insights, para a gente bater um papo sobre essa movimentação toda do mercado, esse mês de agosto, que acabou não sendo, né, Guga, um mês do desgosto para os investidores, subiu 6,16%. Então é isso. Bom dia para você, Guga, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Se tinha alguém que estava esperando um mês de desgosto, talvez não foi, né, Guga? Alta de 6% na Bolsa, quase foi o melhor desempenho. O pessoal estava até esperando, né, o melhor desempenho do ano, mas acabou perdendo para janeiro, que ficou um pouquinho para cima. Bom dia, Guga. Como é que você está vendo aí essa movimentação, esse balanço de agosto? O que você pode contar aqui para a gente? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, tivemos aí um mês positivo em agosto. Não é que seja surpresa, né? Acho que o mercado meio que ele se ajustou, principalmente no início de agosto, né? Porque quando a gente olha para as últimas semanas, o mercado ele vem lateralizando, vem se segurando, né? Então a gente teve aquele movimento positivo, mais intenso no início do mês, que trouxe essa performance, mas depois a gente teve uma lateralidade, né? Eu já conversava aqui no Morning News que eu imaginava que o mercado entraria numa lateralidade. Obviamente tu não sabe muito bem ali qual é o nível que isso vai acontecer, mas que a gente entraria numa janela de lateralidade que seria o início de uma correção, né? O início de um movimento de correção que pode acontecer no tempo, quando o mercado de fato fica lateralizado, ou pode acontecer em preço, né? Quando a gente vem a sofrer uma desvalorização mais intensa da cotação, né? Então era um momento, né, de se ajustar às suas posições, né? Então eu sei que quando a gente olha a bolsa performando, vem aquela vontade de poder colocar mais capital, né? Imaginando que, e aí começando a olhar para todo o mercado como se o mercado tivesse super barato, ou que a próxima janela possa ser uma tendência de alta muito forte, né? Só que, querendo ou não, a gente ainda tem, né, o fator, né, de que os juros lá fora, Estados Unidos e Europa, estão subindo. Aqui no Brasil, se imagina, né, se tem indícios de que a gente possa estar aqui no final, né, dessa elevação de juros aqui no Brasil, né, mas os estímulos para os investidores em tomar risco, né, ao meu ver, nesses patamares de preço ainda não são tão fortes que façam que a gente possa ver aí um rally da Bolsa e buscar os 150 mil pontos. Né, que eu acho que para poder fazer sentido, né, num ambiente onde tu está aqui com juros, né, aí de quase 14%, tu tem que conseguir ter um ganho, né, onde você vai tomar risco, pelo menos de 3 vezes o que tu está recebendo aí 3 vezes? Em juros. Óbvio. Tu vai tomar risco e colocar o capital num ambiente de incerteza, né, para tu ter estímulo, tu tem que ter pelo menos 3 vezes. Senão tu vai ficar ali vendo o teu capital oscilar positivamente, voltar, né, o percentual que tu vai colocar
ali em bolsa para poder ter um impacto muito relevante. Vamos imaginar que tu vai botar 1/3 da sua posição que tu tenha do capital, vai colocar em bolsa, né, para poder ter a mesma performance do que aquele outro, do que aquela parte que tu não está tomando risco, que está em renda fixa, tem que subir 3 vezes para ter o mesmo impacto, para tu dobrar a tua performance no ano. Então, tem que ser pelo menos 3 vezes. Se tu não consegue enxergar pelo menos 3 vezes aí de um upside, né, pelo menos eu enxergo assim, né, não tem um estímulo suficiente para poder tomar esse risco de mercado, né? Aí tu vai, de fato, né, colocar ali numa posição muito pontual. E por que na minha cabeça assim faz sentido a gente olhar essa questão das 3 vezes, né? Até para a gente poder sentir também e ter um pouco de consciência se faz sentido ou não tu tá gastando energia em um determinado mercado, né? Então, é um movimento pequeno, é um movimento curto, é um movimento assim, muito pontual, não vai se manter. Será que faz sentido eu tomar essa posição? Né? E aí eu vejo o mercado como um todo assim, porque o mercado ele olha dessa maneira, né, querendo ou não. Eu fico vendo assim, fico me perguntando, poxa, eu tenho aqui um grande upside? Sim, não? Consegue chegar num patamar mais elevado? Porque uma alta de 5%, 6% em renda variável, né, em bolsa de valores, não é algo mega significativo. Porque tu não vai colocar um capital mega significativo. Então o impacto que vai ter no teu capital, ele não vai te trazer uma satisfação. Então é importante a gente ter esse tipo de visão, assim, conseguir de uma forma simples, né, sem palavras sofisticadas, mas de uma maneira muito simples, conseguir enxergar se, poxa, faz sentido ou não faz sentido estar tomando um determinado risco em um determinado momento. Ô Guga, e aí você comentou, né, desse movimento de lateralização que você já vem falando bastante tempo aqui que poderia acontecer. A gente está vendo desde mais ou menos do meio agora de agosto e também sem nenhum gatilho à frente aí que possa movimentar muito essa bolsa para cima. Você acha que agora em setembro deve manter essa lateralização? Você acha que a bolsa vai continuar nesses níveis aí agora em setembro também, já projetando esse mês, né? Aproveitando que a gente está no primeiro dia do mês aí, talvez sem os gatilhos, sem muito trigger aí que possa fazer disparar a bolsa, a gente deve manter esses patamares? É muito difícil de responder, né, Felipe? Essa aí, a gente tem aí, começou toda a questão de foco nas eleições aqui no Brasil. Continuamos, né, com juros elevados, que tu não tem um estímulo para tomar risco. Lá fora, né, a gente já percebe esse movimento de correção ganhando cada vez mais força. Nessa madrugada aí a gente estava aí com o Nasdaq caindo mais de 1%, os futuros de Nasdaq agora está caindo 0,85%. Né? Tá tudo de mau humor. Tá tudo de mau humor, e vai ter elevação de juros lá fora, tá? E vai tirar mais estímulo, se a gente for parar para olhar, vai tirar mais estímulo do mercado de capitais, vai tirar mais estímulo sobre risco. E aí como as coisas, algumas coisas já começam a ser endereçadas às soluções, mas outras não. Né? Mas como as coisas ainda estão confusas e não estão definidas, né, e não estão no movimento já para melhora, a gente, né, tende a enxergar ainda o mercado com um viés mais de correção. Tá? Um viés mais de correção. Só que aqui no Brasil, a gente já está há tanto tempo corrigindo que esse é o momento assim, mais do que ideal para ficar atento. Por que para mim é mais do que ideal para ficar atento? Porque é aquele movimento final. Ou o mercado ele vai fazer novos preços para baixo, né? Então o mercado ele volta a pesar e volta a acelerar, mostrando que, né, ele está com muita aversão a risco. Ou, né, a gente tem um cenário onde a gente vai ter uma sensação de que as coisas possam piorar, principalmente no tom político. Acho que essa parte política traz muitas incertezas, apesar que quando a gente olha para a PIB, quando a gente olha para os resultados aqui da economia no Brasil, né, a gente já vê reflexos muito bem positivos, né? Mas esse é um momento aquele de movimento da Bolsa que você tem que estar mais atento, né, observando. Por quê?
porque para mim vai ser um movimento que vai definir se depois a gente vem com um grande rally, né, de alta nesses patamares de preço, ou a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para pegar esse rally de alta novamente, mas aí num patamar de preço mais baixo. Mas é um momento para estar atento, é um momento para se acompanhar de pertinho, é um momento para que se tenha ali a liquidez disponível para começar a olhar e alocar nos ativos. Esse é um momento que eu volto a ficar, né, atento novamente. Então esse mês de setembro, esse mês de outubro vão ser muito, muito importantes, ao meu ver aqui, para poder montar uma posição novamente, né? Eu falo sempre aqui, eu tenho metas semestrais, né? Busco sempre movimentos de compra. Primeiro semestre eu acho que foi relativamente fácil, né? E depois a gente ali no final ainda foi estimulado, né, pelo aquele movimento ali que a gente teve ali da invasão, né? Aquele movimento pré-invasão da Ucrânia ali pela Rússia, né? Onde o nosso mercado aqui ele performou muito forte, né? Mas o segundo semestre até então, para mim, esse movimento de alta ele não era um movimento de alta saudável para ser pego, acho que era um movimento ainda de alta muito, muito incerto, mas, né, o próximo eu acredito que faz muito mais sentido de se pegar, por isso que agora eu volto a ficar concentrado, volto a ficar focado, olhando aqui para os ativos mais de pertinho. Ô Guga, e nessa, você falou que no primeiro semestre foi relativamente fácil, no segundo semestre você acha que depois da eleição, com as coisas mais sedimentadas ali, pode acabar abrindo um espaço mais tranquilo para buscar essa meta? Ou você falou agora é bom olhar, bom ver e tudo mais, ou a volatilidade pré-eleição é que vai dar o Não é o evento, não é o evento, é o como o mercado vai se comportar pré o evento. O evento simplesmente vai estar ali, entendeu? Daqui a pouco a gente não sabe aí como é que vai estar, se isso vai acabar no primeiro turno, se a gente vai ter segundo turno, a gente não sabe como é que vão ser os tons dos próximos debates, né? Como é que vão ser os memes, como é que vão ser as fake news, como é que vai ser tudo, a gente não sabe ainda muito bem como é que é isso. Então é um ambiente onde esse tipo de notícia ele ganha foco, ganha atenção, né? Então, pô, tu vai ligar a TV, vai ligar 80, 90% do assunto aqui vai ser política, né? Porque é o que as pessoas vão estar com vontade de ouvir. Então o foco do mercado todo vai estar em cima disso, né? Um mercado mais travado, um mercado numa janela de ajuste, de correção, um desestímulo vindo por causa de elevação de juros nos Estados Unidos e na Europa, uma correção mais forte nos Estados Unidos e na Europa. Então tudo isso traz um ambiente que todo mundo fica esperando que as coisas possam vir a piorar, né? E aí quando a gente olha, né, de fato, né, para a economia brasileira, para os resultados das empresas, para os múltiplos que já têm a percepção de que isso está barato, e um cenário de correção, de queda, quando passar esses movimentos, ou quando as coisas começarem a ficar definidas, né, a gente vai ver de novo o mercado arrancando, né? Mas é muito mais a questão de contexto, de momento, do que um evento específico. Eu sei que a mente humana, ela quer um evento, né? Porque ela quer dizer, é no dia tal, é no evento tal, é na situação tal. A gente precisa disso, né? Para poder ter uma informação tangível e, entre aspas, né, mais certa, mais confiável, mais palpável. A gente precisa disso. A mente fica enlouquecida quando não tem uma informação incompleta. Só que investir no mercado, tu tá lidando com informações incompletas, com ambientes de incerteza, né? Então é muito importante tu ver o quê? O contexto, aonde nós estamos e qual é a resposta que o mercado está tendo em relação àquele contexto. Eu gosto de trazer os exemplos porque ficaram, assim, para mim ficou muito claro, muito nítido o evento de 2020 ali, onde a gente viu todo o mercado fazendo mínimas, e mínimas muito fortes, né? Por exemplo, a gente foi ali para 60 mil pontos aqui na nossa bolsa, depois a gente foi trabalhando em 75, né? Sem nenhum caso de morte de Covid, era o início do início do início do início, então era muito barulho, né? Para pouco evento naquele momento, era tudo expectativa. E aí depois as coisas começam a ficar mais claras, só que aí o mercado ele se ajusta, ele se equilibra num patamar mais acima, né? O que mostra que aquele movimento anterior foi exagero,
o que mostra que naquele exagero muita gente, né, se desfez de algo que acreditava, só que essas pessoas elas se desfazem de algo que acreditam, mas elas não vão abandonar o mercado, né, elas precisam voltar, o ecossistema ele continua. Né? Então quando elas voltam, elas fazem preço, só que aí o mercado ele já está na mão de outros participantes, de outros players que têm outras aspirações, têm outras vontades, têm outros medos, têm outras necessidades, o que gera um outro movimento. Então, é muito importante a gente aprender a ler sobre o comportamento do mercado e o que ele está fazendo em cada um dos momentos. E tem que alinhar, né, esse comportamento do mercado, que ele está fazendo em cada um dos momentos, com as vontades das pessoas, que também é um outro problema. Né? Quase ninguém no mercado sabe exatamente o que está procurando, sabe exatamente o que está querendo. Né? Salvo aqueles que distribuem produto. A turma que distribui produto sabe o que quer fazer. Distribui produto, né? Tem um foco muito bem definido, muito desenhado, então sabe exatamente o que quer fazer. Só que o investidor não sabe. Né? Então os investidores, por isso que eu te digo, olha, para mim, para que eu tenha estímulo para tomar risco, né, eu preciso pelo menos ter 3 vezes de upside de mercado em relação ao que eu ganho sem fazer esforço, né, numa renda fixa. Né? Então quando a renda fixa fica esticada, né, fica grande, fica gorda, né, a gente precisa, né, ter um upside também de bolsa muito maior, muito mais forte. Né? Então é isso que eu tenho olhado, né? É isso que eu tenho acompanhado e isso que eu estou monitorando. Boa, Guga! É isso aí. Então, o investidor não sabe muito bem o que ele quer, mas o Guga, se não é para ganhar 3 vezes mais, nem sai da cama. Quer dizer, nem sai da renda fixa. Valeu, Guga! Nem bota as meias. Nem bota as meias. Nem bota Valeu, as meias. Guga! Imagina a chuteira. A chuteira então fica no armário. Fica lá, tá louco, nem fala bom dia. Valeu, Guga, abraço pra você, bons negócios nessa quinta-feira, até amanhã. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau, é isso aí, falamos com o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, agora 9h34, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai direto para Brasília conversar com a Kelly Kali, fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Que é isso aqui, meu Deus? Fala, Cabral. Que é isso? É que a gente veio completar o seu recado. É isso aí, meu povo. Se você é um profissional do agronegócio, produtor rural ou corretor de grãos, no dia 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Riscos. Comigo, Ale Delara, e com os grandes mestres Vicente Zotti e professor Alexandre Cabral. Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo, com vagas limitadas. Aprenda estratégias profissionais de comercialização de milho, soja e café no mercado físico, além de estratégias de proteção com derivativos no mercado financeiro. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café.
além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. No mercado financeiro, o conhecimento faz toda a diferença. Por isso, estude com quem realmente entende do assunto. O Wilson Neto e Invest Academy desenvolveram o Na Trilha do Game, um curso definitivo sobre mini contratos. Aprenda a operar mini índice e mini dólar como um profissional. Conheça as regras do jogo e domine as principais técnicas para gerenciar o risco e identificar as melhores oportunidades. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Estamos de volta, Morning News, com os principais destaques, os principais assuntos, para você ficar muito bem informado e, claro, fazer ótimos negócios ao longo dessa quinta-feira. A gente vai direto para Brasília agora, conversar com a Kelly Cali, porque o assunto do dia, obviamente, a Lei Orçamentária de 2023, que chega no Congresso com esse salário mínimo de R$ 1.302, Auxílio Brasil de R$ 400, e agora vai ser analisado pela Comissão Mista Orçamentária, que vai olhar esse processo, que vai olhar esse projeto, que vai ver se precisa fazer alguma alteração, enfim. Kelly Cali, quais os destaques dessa lei orçamentária, os próximos passos a partir de agora? Bom dia, bem-vinda ao Morning News. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Na verdade, tem uma pedra no meio desse caminho aí, desse orçamento, que chama eleições, viu, Fê? A gente só vai ver movimentação mais concreta e depois do período eleitoral, né? Porque, obviamente, a gente não sabe como que vai se comportar a estrutura do Congresso, né? Se os 503 deputados vão conseguir se reeleger, se vai ter uma mudança muito brusca, se vai ser um Congresso muito semelhante ao que existe agora, enfim. Então, em primeiro lugar, existe essa nuance aí da eleição, né? Movimentação mesmo de como é que vai ser, o que é que vai ser emendado, o que é que vai trazer, o que é que vai mudar, qual que é o ministério que vai ficar com mais dinheiro, aí vai depender muito da eleição, não só da perspectiva ali da presidência da República, se o presidente Jair Bolsonaro vai se reeleger ou não, né? Sobretudo da perspectiva do Congresso. Acho que a gente até conversou rapidamente ontem à tarde. Este momento agora de orçamento, por mais que a gente veja aqui do lado de fora só o macro, né, por trás ali nos bastidores, há uma disputa muito grande por fatias do orçamento, né, em geral, nesse período, uma movimentação que deve começar mesmo, em geral só começa em outubro, mas deve demorar um pouquinho mais esse ano, é a movimentação dos ministros ali no Congresso Nacional, né, você tem ministro indo nos gabinetes e pedindo, por favor, destina tanto de emenda do teu orçamento para o meu ministério, né, e assim entra aqui mesmo um rol de disputa para qual ministério vai levar mais dinheiro. Dentro dos recursos que são destinados aos parlamentares, por exemplo, a gente tem uma receita obrigatória de 50% para a saúde. Você tem um mínimo constitucional também de 25% para os estados, para a União e para os municípios para a educação. Então, tudo isso se soma ali ao que é que cada deputado, que cada senador vai destinar de emenda, né? Então, você tem uma previsão aí de 17 milhões de reais, mais ou menos, para cada parlamentar. Tem que são as emendas previstas na Constituição, né? Você tem também as emendas de bancada. As bancadas são aquela bancada do Nordeste, bancada ali do Norte, né? Então, você tem emenda destinada para as bancadas dos parlamentares também. E tem as polêmicas emendas de relator, né, que já foram chamadas com muito mais veemência de orçamento secreto, continuam sendo, né? Mas aí o Congresso tem procurado nos últimos meses amenizar esse cunho aí de emenda de relator. A presidência da Comissão Mista de Orçamento este ano fica com o deputado Celso Sabino. O Celso Sabino, ele relatou ali no ano passado uma parte da movimentação da reforma tributária, aquela que fica específica ligada ao imposto de renda, tá? Essa reforma, né, parte dessa reforma passou na Câmara, foi para o Senado, mas está lá parada.
o que faz com que a tabela do imposto de renda, na previsão, né, com esse orçamento, fique a mesma desde 2015, o imposto de renda de pessoa física, né? Então, a arrecadação vai ser com base ali na contribuição que sempre for a arrecadação da União, né? Você tem uma previsão de salário mínimo para 1.302, é o 4º ano que você não tem aumento real em cima aí desse valor do salário mínimo, mas pode ser, segundo a peça do orçamento, né? Pode ser que esse valor mude, né? Vai depender também da inflação deste ano, tá? Um outro destaque mais próximo ali do dia a dia, né, da população, é o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil tem uma discussão muito grande sobre se ele vai se manter com R$600 ou não, né? O orçamento do próximo ano prevê um valor de R$405 para esse Auxílio Brasil, né? Ontem, o secretário Conaldo chegou a dizer também que vai depender ali da tramitação, de como que vai ser a destinação das verbas para aumentar ou não esse orçamento. Mas a preço de hoje, segundo o secretário, se fosse financiar aí esse Auxílio Brasil no valor dos R$600, ele gastaria quase um pouco mais, na verdade, 40 e poucos por cento, na verdade, ali de custeio, né? Ele tiraria do orçamento total da União do ano que vem cerca de 50% para financiar esse Auxílio Brasil de R$600, né? Então, você tem esses destaques mais próximos da vida da população, que são a mudança do salário mínimo para 1.302, segundo previsão atual, né? Que pode ser modificado ou não, vai depender da inflação deste ano. Também tem o Auxílio Brasil, que está em R$405, e também tem o imposto de renda, que vai permanecer com a mesma tabela que vige desde 2015, né? Como eu disse, o presidente da comissão vai ser o Celso Sabino, que é alguém que já tem ali um trâmite, né, já tem ali uma experiência nas pautas de economia do Congresso Nacional, e você tem o relator geral desse orçamento, o Marcelo Castro. O Marcelo Castro, aí só um destaque, né, o Celso Sabino é do PSDB do Pará, ou seja, um perfil de um partido extremamente pragmático, digamos assim, né, e você tem o MDB, que é um partido mais ali da articulação, né, daquele chamado Bloco Centrão. Então, e o Marcelo Castro, por si só, ele é ali um parlamentar que dialoga muito, né? Então, ele tem essa missão de estabelecer esse equilíbrio entre o que o governo federal quer, entre o que a expectativa do que a população espera, precisa, né? Também, na visão dele, ele é um médico, mas ele é um cara também muito voltado ali para essa concepção econômica, né? Foi relator ali da mudança do orçamento secreto, né? Do orçamento de relator, né? Emenda de relator, quando o STF disse, opa, peraí que a gente vai suspender esses pagamentos porque não tem critério nenhum vigente no regimento do Congresso Nacional sobre transparência para essas emendas. Então, ele foi destacado como relator e conseguiu aí trazer uma concepção de transparência para as emendas de relator de maneira que as emendas parlamentares. Há muita queixa ainda, devo dizer, viu? Tem emenda aí que foi suspensa, por exemplo, no Maranhão, por conta aí de falta de transparência, né? Então, você tem esse perfil de configuração com essa tramitação dentro da CMO, né? Duas pessoas na ponta com um perfil mais pragmático, um mais ali da área mais econômica, né? Alguém mais aliado ali a essas questões mais pragmáticas de como que o jogo funciona numa comissão mista de orçamento. E, por outro lado, você tem alguém que também tem essa visão, mas tem também uma capacidade de articulação bem maior dentro do Congresso Nacional, né? Que Celso Sabino, presidente da comissão, e Marcelo Castro, relator geral do orçamento. Além desse relator geral, viu, Fê, a gente tem 16 relatores setoriais. O que são os relatores setoriais? São aqueles relatores que estão à frente de cada temático, né? Você tem um relator da infraestrutura, você tem um relator também da saúde, você tem um relator da educação. Então, cada ministério, você tem ali, né, alguém que está tomando conta da visão de cada ministério, né? Então, tem esse adendo também que, claro, neste primeiro momento, vai ser a figura mais procurada ali, tanto pelos deputados, como também pelos ministros que devem, como eu disse, ir ao Congresso Nacional, tentar tirar as suas respectivas fatias desse orçamento, com a visão ali de levar para os seus respectivos ministérios, tá? As movimentações, contudo, de calendário, de como é que vai ser, a gente só vai ver isso depois das eleições, repito, tanto por uma questão de eleições ali do ponto de vista da presidência da República, como também por uma questão ali de visão de como vai se comportar a formação do Congresso Nacional para a legislatura que se inicia ano que vem, tá, Fê? A gente vai continuar acompanhando, claro, e trazer o que tiver de informação. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Então vai ter bastante conversa ainda, bastante articulação.
E, obviamente, depois da eleição é que a gente vai ver qual que vai ser a formação, né, do Congresso para dar andamento nesse processo. Até porque, né, o governo tem falado aí que para colocar, né, algumas coisas além nessa proposta vai precisar de uma PEC ou de uma medida provisória. E aí isso fica, obviamente, só para o ano que vem. Obrigado, Kelly. Bom trabalho para você, que volta aí ao longo da nossa programação. Ótima quinta-feira. Até mais, Kelly. Tchau. Boa quinta-feira para todo mundo. Fê, beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Isso aí, 9h47. A gente já está aqui na reta final do nosso Morning News. A gente trouxe, obviamente, as principais notícias, os principais destaques para você ficar bem informado e fazer bons negócios nessa quinta-feira. Comecinho de mês, 1º de setembro. Setembro chegando aí, agosto se encerrou e que seja um ótimo mês para todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Paula Moraes está chegando aqui com o BMC News. Eu volto amanhã às 8h30 da manhã, logo depois do Primeira Hora do Agro com o Ale Delara. Ótima quinta-feira, bons negócios. Tchau, tchau.